Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora esse trabalho dessa estátua de anjo sendo trabalhada em agulha 3RL. Então, algumas partes possuem preenchimento sólido. Então, a gente trabalha daquela maneira, com a angulação da agulha e preenchendo com calma as partes pequenas com agulha 3RL, que é possível preencher sim, mas tem que ter um cuidado maior para não ficar falhado. E na maior parte desse trabalho nós vamos fazer rastelando, inclusive com as tintas coloridas. Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar esse trabalho sendo feito rastelado tanto com a tinta preta quanto com tintas coloridas, que será usada nessa estátua o cinza tubarão. É um tom de cinza meio azulado, puxado levemente para o azul, e também a coloração de tinta branca para poder dar um efeito de luminosidade, pois esse tipo de trabalho a gente precisa realçar com efeito de luz, e nenhuma tinta melhor do que a tinta branca para fazer esse trabalho. Eu usei a tinta branca diluída para fazer. E aqui, como vocês podem observar, todas as partes do cantinho do nosso stencil geralmente é preenchida com cuidado, fazendo rastelado. Olha só, a gente inicia com movimentos curtos para poder dar um preenchimento, ou seja, trabalhar um preto mais sólido, um preto mais pesado. E aí, conforme nós vamos trabalhando a solidez, a gente vai abrindo o rastelado para ficar um pontilhado mais afastado. Essa técnica eu utilizo no curso de realismo rastelado, que é um workshop específico para esse tipo de trabalho. Então, você quer fazer um trabalho de um rosto, de uma catrina, e quer trabalhar o seu rastelado, você faça esse workshop, que é muito bom. O link dele, para quem quiser adquirir, estará na descrição desse vídeo. E sempre mantendo aí um cuidado na limpeza, sempre limpando bastante, sem exagero, com papel levemente umedecido para você não ferir e dar uma sensação de ardência maior para o seu cliente, pois ele precisa de sentir um conforto até na hora da limpeza. Sempre passando vaselina para ajudar na limpeza, e a quantidade de vaselina você vai observar que será maior simplesmente porque quando a gente chegar na tinta colorida, eu não quero que um tom afete o outro e fique aquela imagem, como é que a gente pode dizer, poluída, porque se você não manter o procedimento passando vaselina, o que vai acontecer? Um pigmento vai grudar na outra parte da pele que já está ferida, né, pelo procedimento, e assim você vai ter uma tinta contaminada. Por isso que a gente começa sempre dos tons mais escuros para os tons mais claros. E aqui a gente vai trabalhando aí aos poucos cada detalhe, evitando deixar marcas. Aqui eu não me incomodo muito em alguns pontos que ficam marcados, porque eu vou trabalhar ainda no colorido também, para disfarçar algumas partes que ficarem um pouco marcadas, né? Então sempre com muito cuidado. Alguns pontos é só rastelar mesmo suave, em outros pontos você pode rastelar com um pouco mais de força para poder ficar aquele pontilhado mais marcado, né? Observe que até os contornos da estátua eu estou fazendo rastelando, porque eu não quero ter linhas marcadas nesse trabalho, eu quero apenas que ele fique com detalhe de sombreado, porque quanto mais você quer realismo no seu trabalho, menos linha ele tem que ter. Então, um trabalho realista, você tem que matar as linhas que existem ou fazer ele do zero sem marcações de linha. Apenas em alguns pontos que eu coloco algumas marcações de linha acima, no braço, naquele ramalhete de flores que está sendo segurado pela nossa imagem aí da estátua de anjo. Então, apenas em alguns pontos eu utilizei marcação, né? Tracei propriamente dito. E aqui a gente continua prosseguindo o nosso trabalho, rastelando.
Eu trabalho rastelando tanto com preto quanto com sume. Então em alguns pontos que eu quero que estejam mais claros eu utilizo um pouco de sume. E depois em outros pontos você pode observar que eu vou fazer esse mesmo trabalho rastelado com o tom cinza tubarão e também depois com branco. O branco eu trabalho com branco diluído, eu não trabalho com branco consistente, até porque eu não quero marcação demais nessa estátua, eu quero apenas efeito de luminosidade. Então eu não gosto disso de deixar branco marcado. Branco marcado, gente, é somente para aqueles detalhes de bigode e mesmo assim, às vezes eu ainda dou um disfarce de luminosidade para poder não ficar aquela linha muito marcada, né? Mas apenas com aparência mais real de bigode de tigre ou mesmo leão, que geralmente é pouco, né? Gato e tigre, né? Que geralmente tem mais esse detalhe de bigode branco. Em leão poucas vezes eu utilizei e geralmente eu deixo mais o detalhe pouco marcado para ficar visível. E olha aí, o vídeo está em tempo real, então essa velocidade que vocês estão vendo que eu estou fazendo o rastelado é uma velocidade real. E para esse trabalho é necessário muita paciência e cuidado para você trabalhar 100% no rastelado. O trabalho ele não foi todo 100% no rastelado, porque por fora dessa imagem da estátua, vocês viram pela capa do meu vídeo do YouTube que tem um fundo avermelhado com um tom laranja em degradê. Isso daí eu já trabalhei com uma agulha Magnum, trabalhei com a Magnum 13 para dar um preenchimento mais rápido. Então esse tipo de preenchimento eu não gosto de fazer utilizando a agulha RL, porque você demoraria muito tempo e não tem tanta perfeição na hora de fazer o preenchimento. Então, no máximo, uma agulha mais fina que você queira usar para preencher tem que ser uma bucha, tem que ser uma RS. Mas o mais indicado assim, para você fazer um trabalho de pintura mais rápido e sólido seria uma agulha Magnum, que vai dar um preenchimento bem bacana e consistente. Mantenha sempre o trabalho bem limpo e limpando com cuidado. Pode ver que o meu stencil está bem marcado ainda, dificilmente eu perco o meu stencil. Eu utilizo um material de qualidade para colar o meu decalque. Então o meu stencil é colado com material de qualidade. Eu compro sempre um gel transfer de qualidade. Isso daí conta muito, conta de verdade. E o papel ectográfico também tem que ser de qualidade, tem que ser uma numeração boa para você ter esse stencil aí por muito tempo preso. E em alguns trabalhos o meu stencil ele fica tão bem colado que às vezes eu finalizo o trabalho e está lá marcação meio roxeada ainda do stencil. Alguns clientes ficam incomodados, falam assim, pô, esse roxinho aqui não vai sair não? Vai ficar... É comum essas dúvidas por parte do cliente. Geralmente quando são iniciantes na tatuagem, não possuem tatuagem ainda, então ficam às vezes com certos medos, né? E por não saberem questionam essas questões, mas geralmente são tranquilos. E aí, como vocês podem observar, eu saturo bem com preto. Por enquanto não utilizei nada de sume, apenas preto sólido. Eu fiz tanto a parte mais escura quanto o rastelado mais fraco. Isso daí tudo com controle da mão, né? Com peso da mão e com a técnica, porque qual a diferencial para você colocar um preto sólido, um preto mais pesado e um preto fraco assim no rastelado, né? Simplesmente porque em alguns pontos eu saturei realmente, eu não bem rastelei. Então movimentos curtos, pequenos, eu fiz a pintura mais escura. E o rastelado que eu deixei mais claro, eu apenas rastelei fraco. Observe como é que eu faço a parte mais escura e aí depois eu vou puxando o rastelado para dar o efeito. E em relação ao decalque, tem que prestar bastante atenção na referência,
Se não prestar atenção na referência, você vai errar. Então tem que ver quais são as partes mais profundas da sua estátua, né? No caso aqui é uma estátua que eu estou pintando, para deixar mais escuro, e as partes mais claras para você deixar mais fraquinho e dar aquela sensação de profundidade e de alto relevo, né? Olha só, observa bem. Esses pontos de rastelado eu trabalhei bastante com preto sólido. Dava para ter trabalhado com sume também, mas eu não vi necessidade. E uma coisa que eu quero mencionar aqui nesse vídeo que a gente está trazendo como aprendizado aí, uma técnica de rastelado até para usar com colorido. E nessa técnica, galera, é importante levar em consideração a velocidade da sua mão. Observa aí como que eu estou fazendo. Ali eu quero saturar bem, quero deixar escuro, entendeu? Então é necessário você levar em consideração a velocidade da sua mão para o seu rastelado ter o diferenciado. Então, quer um rastelado mais pesado, um rastelado mais escuro, você vai fazer com um pouco mais de velocidade, né? Olha como é que ficou o pontilhado desse rastelado, que eu não finalizei ainda. A gente vai trabalhando ele. E se você quer um rastelado um pouco mais desenhado, com detalhe de curvas, aí você já tem que pegar mais leve nesse rastelado, evitar fazer muito rastelado um por cima do outro. Nesse caso aqui eu quero que fique um sombreado mais pesado, né? Eu quero que fique um pontilhado pesado, bem marcado mesmo, por isso que eu fiz bem por cima um do outro. Mas quando você quer, por exemplo, rastelar uma rosa, ela tem que ser desenhada cada risco para poder ficar aquele pontilhado marcado com detalhes de curvas para dar a entender que a pétala está fazendo uma curva para um lado, para o outro, para baixo. Isso daí é importante. Aqui no caso, como é uma estatueta de um anjo, né? Uma estátua de um anjo, a gente não está levando em consideração muito essa questão, porque o que eu estou querendo prezar aqui nessa tatuagem é apenas o rastelado para poder finalizar o trabalho e fazer com que a gente tenha aí uma textura sólida, meio mármore, né? Então até as curvas do desenho eu evito fazer linhas, eu utilizo poucas linhas aqui, como vocês podem observar. Eu quero o desenho quase que 100% no rastelado. Daria fazer 100% no rastelado? Daria. Mas aí é o ramalhete de flores que está na mão do personagem que eu estou fazendo, seria mais complexo de trabalhar, né? Porque é muito pequeno, então você tem dificuldade quando é muito pequeno. Então observe aí como já ficou, né? A estátua do meu anjo. Já dei uma trabalhada com o cinza tubarão e agora estou trabalhando com branco. Esse daí é um branco diluído. Eu trabalho com branco diluído porque para fazer o rastelado, gente, é muito mais fácil de trabalhar, fica menos marcado, a tinta penetra bem na pele, vai dando um volume bem agradável, bem legal. Quando você quiser algum ponto com maior luminosidade, aí sim você pode usar um branco mais forte, com menos diluição ou sem diluição alguma. Isso daí vai dar toda a diferença. E o encaixe, né, do trabalho que você vai fazer, o cinza tubarão eu trabalhei ele já encaixado aí, rastelando por cima do rastelado anterior que eu já tinha feito, para poder ficar encaixado com o tom de preto e dar aquele detalhe degradê, né? O tom mais escuro para o mais claro, que é o detalhe agora do branco, que eu quero que seja a parte mais alta da nossa estátua, e você ter aí uma sensação de relevo, né? E profundidade. Então esse é um grande diferencial quando você vai trabalhar com colorido. E aqui eu estou fazendo essa estátua 100% rastelado com colorido. Dá uma observada como já está ficando o detalhe, né? A sensação de que alguns pontos são mais altos do que os outros. E nesse trabalho com branco, galera, é importante ter o cuidado na hora de você trabalhar para você não marcar, entendeu?
você vai dando um rastelado suave para sentir que o branco está pigmentando, está fixando na pele, está entrando na derme. Não faça superficial, que depois com a cicatrização vai sumir por completo. Então tem que ter paciência, olha só. Em alguns pontos eu faço um pouco marcado, que eu quero que tenha luminosidade, eu quero que tenha um efeito de luz sobre o personagem ali, que é a estátua, né? Então observe aí, até no detalhe do rosto, as partes mais altas eu trabalho com branco, as partes que eu ainda não trabalhei, que é para poder dar esse efeito de luminosidade bem legal. Aqui você está trabalhando luz e sombra com colorido. Então trabalhar luz e sombra com colorido é fácil, não é ao mesmo tempo. É parecido um pouco com a técnica que a gente usa no preto e cinza, só que aí a gente já vai trabalhar mais tons de preto, né? Para a gente ter o efeito degradê, aquele efeito de gradação de tons, até você chegar ao tom mais claro, que é o tom que está no alto, que está sobressaltado, e o tom de preto mais sólido, de profundidade. Dá uma olhada agora que eu estou trabalhando aí um branco, você reparar que é um branco mais seco, né? Esse daí é um branco mais sólido, com menos diluição. Eu quero que tenha um efeito mais claro, mais vivo. Eu quero que a sensação de luminosidade esteja maior. Então utilizo um branco menos diluído. Se você quiser usar sem diluição alguma, pode ser também. Vai dar o mesmo efeito. Só que algumas pessoas sentem mais facilidade de trabalhar com a tinta colorida um pouco mais diluída, porque ela entra com mais facilidade na pele. Eu, em particular, gosto de trabalhar com menos diluição. Quanto menos diluição, para mim, melhor. Eu acho que a durabilidade dessa tatuagem com menos diluição é mais interessante. A questão toda da diluição, galera, é que quanto menos diluição, mais tinta agarrada na epiderme fica, mais tinta agarrada na pele fica. Então, para você trabalhar é mais complicado, você tem mais dificuldade de limpeza. Já uma tinta mais diluída você limpa com mais facilidade. Então essa é uma grande diferença, eu estou trazendo aqui nesse vídeo agora. Dá uma observada aí como é que eu vou trabalhando aí o branco na parte da asa. Então aqueles detalhes da pena que estão mais no alto, eu quero que você tenha a sensação de que a luz está batendo primeiramente ali e por fim dando a gradação, você sentindo que tem uma certa profundidade entre cada pena dessa nossa estátua do anjo. A gente já está aqui finalizando o vídeo, então se você observou bem, foi 100% no rastelado, essa parte aí toda do anjo, desde o cinza tubarão quanto o branco. Então você vai sentindo como que eu vou fazendo esse trabalho, observa bem, o aprendizado é muita observação, e aí depois o treinamento seu vai fazer diferença, você fazer isso na sua pele artificial, na sua pele de porco. Então é importante você treinar bastante essa técnica, até que você se sinta confortável de fazer no seu cliente. Não recomendo que você já faça diretamente em seu cliente. Muita gente que tiver dificuldade de pigmentação e quiser fazer um trabalho pigmentado com rastelado, porra, é legal pra cacete, você vai gostar. Eu tenho certeza que vai fluir bastante seu trabalho. Olha como que foi ficando aí a nossa tatuagem de anjo. E vá observando, veja se tem mais algum ponto que você queira trabalhar mais, igual eu tô fazendo aí, ó. Quero reforçar mais o branco aqui, quero reforçar mais o branco ali. De repente você quiser dar uma reforçada em algum ponto de cinza. Geralmente quando eu deixo o branco por último, é porque eu estou confortável com todo o colorido que eu dei nas demais regiões, nas demais partes. Porque o branco ele tem que ser o último, né, a ser trabalhado. Aqui eu não faço bem assim, porque depois desse trabalho da estátua, eu trabalhei ela primeiro, e depois eu dou um fundo com tons de vermelho, papaya, amarelo, e depois um pouco de verde musgo com marrom para dar uma sensação mais terra naquela parte da base ali da nossa estátua, né? Então é isso, rapaziada.
observa bem, se for preciso reveja anteriormente esse vídeo, a parte inicial, para você pegar a visão de como que a gente faz, né? Se você quiser fazer ela 100% no rastelado, é possível. A única parte que eu acho aí fundamental mesmo pra gente traçar é a parte aí do rosto da estátua, que, porra, seria complicado você rastelar ali. Parte muito detalhada, muito delicada, né? Pequena. Eu acho que a gente não conseguiria trazer muito esse detalhe com o rastelado. Então seria importante traçar ali. E o ramalhete, que é bem pequeno, eu acho que impossibilitaria de trazer essa visão. Aí trabalhando bem com branco agora, olha só. Agora eu fiz uns detalhes mais marcados com branco para poder a gente ter o efeito de luminosidade maior e você sentir que tem mais claridade batendo sobre aquelas regiões, né? Aquelas partes da estátua do anjo. Então já finalizando aqui o trabalho do anjo, você vai ver ao final desse vídeo como que ficou o trabalho finalizado 100%. A parte do entorno desse anjo eu trabalhei com a Magno, uma Magno sem ser curva, Magno normal, não é a Round Magno, né? Mas uma Magno comum, a Magno reta, para poder trabalhar sólido o fundo. E eu usei uma Magno 13 porque gosto de trabalhar com esse tipo de agulha, eu dou uma solidez legal, eu finalizo com a velocidade que eu costumo acabar meus trabalhos. Então acho que a Magno 13 é o suficiente para a gente trabalhar o fundo aí com o vermelho, a gradação. Quem tiver dificuldade de gradação de cores, galera, com a Magno, eu tenho um workshop de pintura e tem também o de aquarela. O de aquarela é o mais importante para você aprender um pouco de gradação de um tom para o outro e você conseguir dar aquela coisa de degradê, né? Um tom passando por um outro tom suavemente, sem peso e sem marcação. Então, finalizando aí mais alguns pontos do rosto aí da estátua. Coloquei mais claridade, mais branco sólido e vou mostrar para vocês ao final agora desse vídeo, ao final dessas técnicas que eu coloquei aí de praticamente 4 tons, né? Usei o preto, usei um pouco de sume com cinza tubarão, usei o cinza tubarão 100% também, sem diluição, e usei o branco diluído e também um pouco do branco sólido. Então foram cerca de 4 a 5 tons. E observe agora como ficou o final desse trabalho. E a referência, para quem não sabe, é a capa do disco Angels Cry, da banda Angra, de rock. Gostei bastante de fazer esse trabalho na minha cliente, que por sinal é amiga. E foi muito bom fazer esse trabalho. E quando uma pessoa é fã de algo, né? A pessoa gosta muito daquela coisa e ela vê pronta, porra, é satisfatório demais, é muito bom. E foi bom, porque ela é fã da banda Angra e também do meu trabalho. Fico feliz pra cacete, agradeço muito aí a Denaí por ter cedido a pele e ter me agraciado com esse trabalho que eu gostei muito de fazer. Gratidão a todos que assistiram esse vídeo até o final. E não deixe de dar o seu like e se inscrever, que isso ajuda bastante. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo.